Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Meus irmãos, prazer voltar a entrar aí na vossa casa. Eu acho que você está assistindo em casa, ou quem sabe você está assistindo em outro lugar. Enfim, graça e paz a você, Deus abençoe você e é um prazer poder estar aí no seu aparelho celular, no seu computador, no seu tablet, na sua televisão, para nós estarmos estudando de novo as Sagradas Escrituras, dando continuidade ao nosso tema em nossas escolas bíblicas dominicais aqui que a gente tem estudado com os irmãos os apócrifos a cada domingo. Sim, mais uma vez, vamos estar estudando aqui os livros apócrifos, né? Que problemas a gente pode encontrar nestes livros e como é que a gente pode, quem sabe, responder a uma pessoa que por acaso queira dizer, por exemplo, que nossa Bíblia é uma Bíblia que está faltando livros, que a gente não tem razões para não usar os livros apócrifos. Então, como é que a gente pode responder a essas pessoas de maneira, claro, como eu tenho dito sempre, de maneira educada, mas com sabedoria, analisando os livros apócrifos. Então, é isso que a gente tem feito a cada domingo. Nesses últimos 2 domingos, temos olhado aí alguns dos livros que estão nas Bíblias Católicas Romanas, mas que não fazem parte das Bíblias protestantes, das Bíblias evangélicas. Hoje nós vamos estudar de maneira rápida 2 livros, o livro da sabedoria e o livro de Baruque. São mais 2 livros que a gente tem, que a gente não tem, mas que as Bíblias católicas, né, têm em seu cânon. Essa aqui é uma Bíblia católica, então são mais 2 livros que as Bíblias católicas têm. O livro de sabedoria e o livro de Baruque. Nós já estudamos o livro de Tobias e o livro de Judite. Ainda nos falta estudar o livro de Eclesiástico e os 2 livros de Macabeus, que serão feitos em próximos domingos, e também alguns acréscimos que tem nas Bíblias Católicas Romanas ao livro de Daniel e ao livro de Esté. Então nós estamos indo aí devagarinho para que nós possamos ter um conhecimento, né, mais profundo dessas questões. Eu estou preparando um texto, tá, em forma de livro, para que eu possa disponibilizar esses estudos aqui e aprofundar muito mais com outras questões de texto, de língua e etc., que não cabem aqui num vídeo, mas que serão adequadas para serem colocadas em um livro. Então estou fazendo isso e em breve, se Deus quiser, estará à disposição de quem quiser aprofundar mais os estudos dos livros apócrifos. Então, gente, antes de a gente entrar aqui no material, a gente vai orar ao Senhor. Orar a Deus pedindo que Deus nos dê um domingo abençoado. Que você possa realmente dedicar esse dia ao Senhor. Logo após aqui a Escola Bíblica dos Adultos, nós temos a Escola Bíblica Infantil. Então o Departamento Infantil de nossa igreja vai ter uma programação daqui a pouco para as crianças. Você deve colocar a sua criança para assistir também. Já fica no canal, porque vai sair daqui a pouco a programação para as crianças. E também, logo mais às 18 horas, nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, um domingo diante do Senhor, que a gente precisa passar nesse domingo diante de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua proteção e a sua direção para as nossas vidas. Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por este dia, nós te agradecemos, meu Pai, por este domingo, e nós queremos em nome de Jesus, meu Pai, te pedir a tua santa direção para as nossas vidas, Pai. Nos abençoa neste dia, nos dando, Deus, um dia na Tua presença, que nós possamos passar este dia realmente ocupando-se, Pai Santo, com as Tuas coisas. Não deixe que nós percamos tempo, Senhor, com coisas que não Te agradam. Abençoa cada família que está assistindo e que vai assistir esta programação, Senhor. Abençoa as casas da Tua igreja, Pai. Cada pessoa, cada membro e cada congregado, que sejam abençoados pelo Senhor. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, abra as nossas mentes, Pai, para que entendamos mais a respeito das Tuas coisas e das Tuas doutrinas. Nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse dia é o dia que nós dedicamos, né, a nos ocupar com as coisas de Deus. Eu espero que seja assim também aí na sua casa. Preserve-se, como tenho dito sempre, preserve-se para que você não possa, né, ser uma pessoa que ou transmite ou pode ser alguém que, mesmo não transmitindo, mas pode ser
tocado, contaminado aí por essa doença. Então, preserve-se, você precisa estar, se pode, na sua casa, para que você seja preservado desse mal que está assolando ainda o nosso planeta. Mas, lembro sempre, a cada dia que passa é menos um dia. Cada dia que passa é menos um dia. Em breve, nós estaremos livres dessa situação. Livro de sabedoria. Na Bíblia Católica Romana, o nome desse livro é Sabedoria de Salomão. Então, é um livro, meus irmãos, que ele tem uma aparência com provérbios. Então, é um livro similar ao livro de provérbios, mas é só parece, porque ele tem alguns problemas que nós não temos no livro de provérbios. Então, só parece, o estilo dele parece com um livro de provérbios. A gente chama esse tipo de livro de literatura sapiencial, porque é literatura de sabedoria, livros que tentam transmitir conselhos sábios para as pessoas que lerem. Esse livro, ele não foi escrito, dito pelos próprios historiadores católicos romanos, ele não foi escrito antes de 50 a.C. Então, logo, se ele foi escrito mais ou menos ali, 50 a.C., então não foi Salomão quem escreveu, tá? Salomão viveu lá há muitas centenas de anos antes de Jesus Cristo. Então, logo, não é um livro de Salomão, isso os próprios historiadores católicos romanos sabem disso. Como eu disse, o gênero dele é muito parecido com Provérbios de Salomão, algumas máximas de sabedoria, tentando ajudar quem lê a viver melhor, a viver bem. Mas mesmo assim, nós encontramos alguns ensinos estranhos neste livro. Primeiro, está em capítulo 2, versículo 24. Então, sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Se você tem uma Bíblia católica, pega aí para conferir comigo. Diz assim: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, o autor está dizendo que a morte entrou no mundo através da inveja do diabo. E os que pertencem ao diabo experimentam a morte. E onde é que está o problema aí? O problema aí é que a Bíblia diz que a morte entrou no mundo não foi pela inveja do diabo. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então a Escritura diz que a morte entrou no mundo não foi pela inveja do diabo. A morte entrou no mundo através do pecado dos nossos primeiros pais, o primeiro casal criado por Deus, que enganados pelo diabo, então aí sim pecaram. E aí a morte entrou através deles. Aí você pode dizer assim, olha aí pastor, foi o diabo, eles foram tentados pelo diabo. Mas veja, a Bíblia não diz que foi pela inveja do diabo. Se o texto aqui estivesse dizendo foi pela tentação do diabo que a morte entrou no mundo, tudo bem, estava certo o eclesiástico, a sabedoria de Salomão. Mas não é isso que o texto diz. O texto é muito claro em dizer que a morte foi o resultado da inveja do diabo. E isso não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Então aqui é um primeiro problema. O segundo problema está pertinho. No capítulo 3, versículo 13, de sabedoria. Capítulo 3, versículo 13, diz assim: feliz a estéril, imaculada, que desconhece a união pecaminosa, obterá seu fruto na visita das almas. Isso aqui é uma coisa estranha. O texto está dizendo que a mulher estéril, ela é feliz, ela é bem-aventurada, e essa condição de a mulher estar estéril fará com que ela receba um fruto na visita das almas, que devia ser o julgamento. Veja, isso é um completo despropósito com respeito à história das Escrituras e à cultura de Israel. A gente sabe, a Bíblia nos mostra que ser estéril em Israel era uma vergonha para as mulheres. A mulher que era abençoada por Deus, ela era aquela mulher que tinha muitos filhos. Então, quando a mulher era estéril, as pessoas logo diziam, pode ser que Deus esteja castigando, né? Então, não é uma bênção para a mulher em Israel ser estéril.
Não tem nenhuma virtude espiritual para a mulher em Israel ser estéril. Você lembra de Ana e a sua história? Ela era zombada porque era estéril. Você lembra das servas lá de Sara, a mulher de Abraão, o que faziam? Por quê? Porque isso realmente era uma vergonha para a época. Então o texto aqui está dizendo uma coisa que não combina nem com as escrituras, nem com a cultura judaica. E veja, ao que parece, o texto está dizendo que a união do homem e da mulher, a união sexual, é uma união pecaminosa. Porque o texto diz assim: feliz a estéril, imaculada, ou seja, quem sabe a mulher que tivesse relação com o homem, para esse escritor seria uma mancha, e diz assim, que desconhece a união pecaminosa, porque ela receberá fruto na visitação das almas. É uma exaltação da virgindade que não existe nas escrituras, nem existe na cultura hebraica. Na cultura hebraica, a mulher deveria se casar, o homem deveria se casar e viver em uma vida comum. A cultura hebraica nunca exaltou a virgindade, nunca disse que quem era virgem era puro e etc. Tá certo? Então isso aqui não combina também nem com as escrituras, nem com a cultura hebraica. Tá? Mas tem mais, ainda continuam problemas. Se você ler o capítulo de número 3, verso 16 ao verso 19, diz assim, capítulo 3, verso 16 ao verso 19. Os filhos dos adúlteros permanecem imaturos. Desaparecerá a posteridade de uma união ilegítima. Ainda que tenham vida longa, ninguém deles fará caso, e no fim sua velhice será sem honra. Se morrem cedo, não terão esperança, nem consolação no dia da decisão, pois o fim de uma geração perversa é cruel. Entendamos o que está escrito aqui, capítulo 3, 16 a 19. O texto está dizendo que os filhos dos adúlteros, ou seja, os filhos das pessoas que cometeram adultério, e aí por acaso a pessoa engravidou e aí teve filho. O texto está dizendo que essas pessoas serão castigadas, ou seja, pelo pecado do pai ou da mãe, essa pessoa será castigada. Diz que a vida da pessoa, se for longa, será uma vida ruim e no dia final não terá consolo. Ora, isso também é outro despropósito com respeito às Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia não está preocupada quem foi seu pai e quem foi sua mãe. A Bíblia está preocupada em quem é você. Ou seja, a pessoa, se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Salvador, ela não vai carregar nas suas costas uma mancha de pecado, ou um karma, ou uma carga de pecado, ou dos pecados dos seus antepassados, para o resto da vida. Ou seja, me converti, sou servo do Senhor, mas eu estou preso ou presa por causa da carga de pecados da minha mãe ou do meu pai. As Escrituras dizem que o pecado de cada pessoa, essa pessoa é quem deve pagar. Isso está em Ezequiel. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, versículo 20. Ou seja, o pecado dos pais é cobrado nos pais, o pecado dos filhos é cobrado nos filhos. Existia, sim, em Israel, algumas pessoas que pensavam assim, mas Ezequiel vem logo para dizer, olha, vocês não devem pensar assim. Vocês sim, se vocês não se arrependerem, vocês levarão o peso do vosso pecado. Mas se vocês se arrependerem diante do Senhor, não levarão o peso do vosso pecado, nem levarão o peso do pecado dos vossos antepassados. E a Bíblia, a Escritura, está cheia de textos assim. Se houver arrependimento verdadeiro, também há salvação. Não pode haver salvação se não há arrependimento. Mas havendo arrependimento, a pessoa não morrerá e mesmo crendo em Deus, será condenada. Como o texto aqui parece dizer, diz que a vida dessa pessoa será uma vida ruim e no dia da visitação, no dia da decisão, ela sofrerá. No dia do julgamento do Senhor, ela sofrerá, porque o fim dessa geração será um fim cruel. Não, se a geração se arrepender, a geração terá um fim abençoado diante do Senhor. Então isso aqui é contra o amor de Deus, é contra a salvação pregada pela Bíblia Sagrada. Todas as pessoas, qualquer pessoa, sendo pai ou mãe quem for, que se arrepende diante do Senhor, alcança esta bênção que é a salvação. Ou melhor, a bênção da salvação alcança todas as pessoas que se arrependem diante do Senhor. Outro ensino estranho aqui deste livro chamado Sabedoria de Salomão. O livro chega a dizer que as almas das pessoas existem antes do corpo ser criado.
No capítulo 8, verso 19 e verso 20, capítulo 8, verso 19 e verso 20. Lembrando, eu estou lendo sempre na Bíblia de Jerusalém, tá? Porque algumas Bíblias católicas têm os versículos diferentes. Quem sabe a edição da Ave Maria tem outra numeração. Eu estou lendo sempre na Bíblia de Jerusalém, tá certo? Edição católica, a Bíblia de Jerusalém. Então, capítulo 8, verso 19 e verso 20, está escrito assim: Eu era jovem, de boas qualidades, coubera-me, por sorte, uma boa alma. Ou antes, sendo bom, eu tinha vindo num corpo sem mancha. Isso aqui é interessante, nós temos que tentar entender isso aqui. O texto está dizendo o seguinte, que a alma boa vem para um corpo bom. Então, ou seja, as almas existem antes do corpo e elas, por serem boas, elas vêm para um corpo bom. As Escrituras não falam nada sobre isso em outros textos. Para a Bíblia, a alma é criada quando é criado o ser. O ser é criado completo, a vida ela é criada completa. Não tem um depósito de alma no céu que Deus fica pegando a alma e botando no corpo. A alma ruim vai para um corpo ruim, a alma boa vai para um corpo bom. Irmãos, infelizmente, nós temos que dizer, isso aqui é um disparate diante de um Deus amoroso que a gente conhece com respeito à Bíblia Sagrada. Então esse ensinamento aqui em Sabedoria 8, 19 e 20 é mais um ensinamento que é contra a doutrina protestante, é contra a teologia racional, é contra qualquer pessoa que pensa, entende? Então nós não podemos de maneira alguma reverberar um ensinamento desse tipo. Você pensa que terminou? Terminou não. No capítulo 11, versículo 17, no capítulo 11, versículo 17, está escrito assim: Bem que não teria sido difícil a tua mão onipotente, agora preste atenção, que criara o mundo de matéria sem forma, soltar contra eles manadas de ursos e leões indomáveis. Sabedoria 11, verso 17. Entendendo aqui, o autor está dizendo assim, ó, Deus, você é muito poderoso. Você podia mandar contra os inimigos muitos animais para atacá-los. Por quê? Porque você criou o mundo, aí vai dizer, de matéria sem forma. Isto aqui é outro problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo do nada. Essa expressão, criar tudo do nada, ela está até errada. A gente diz ela porque não tem uma melhor. Ora, se Deus criasse tudo do nada, quer dizer que o nada já existia. Mas o nada não existe. Então Deus não criou tudo do nada, entende? É melhor dizer assim, Deus criou o que não existia. Então Deus não pegou a matéria, não existia uma matéria antes, que Deus pegou essa matéria e formou o mundo com ela. Antes de Deus criar o mundo, não tinha nada, só Ele. Entende? Então Deus não usou nenhum material para criar o mundo. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz isso. Está escrito assim, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê veio a existir das coisas que não se pode ver. Então o que é que o texto está dizendo? Não existia nada visível, não tinha matéria sem forma, que Deus pegou e criou as coisas. Não. Antes só existia Deus. Deus criou tudo a partir dele. Ele falava e as coisas iam surgindo, as coisas iam aparecendo. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e 2, que vai falando que Deus ia criando as coisas, o termo que a Bíblia usa, a Bíblia hebraica usa, é o termo bará. Essa expressão bará significa criar. Essa expressão na Bíblia só é usada para Deus. Quando diz que o homem cria alguma coisa, é outra palavra que aparece. A expressão bará só é usada para Deus. Por quê? Justamente por isso. Porque o homem, quando cria alguma coisa, ele cria de uma coisa que tinha antes. Tá? Então ele pegou, por exemplo, pegou a árvore, fez papel, e do papel, a gente tem aqui a Bíblia. Mas esse papel aqui, ele não apareceu do nada, ele veio de uma árvore. Porque papel é feito de árvore. Ou seja, tem que ter um material antes para criar o que vem depois. Isso é o homem. Então, bará não se aplica ao homem.
Bará só é usado com respeito a Deus. Por quê? Justamente por isso. A expressão hebraica bará significa criar as coisas visíveis de coisas que não se veem. É criar do que não existe. É tirar algo do que não existe. Deus é aquele que faz as coisas surgirem das coisas que não existem. Por isso que Gênesis só usa essa expressão bará para Deus. Onde é que ela está, pastor? Ela está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é em português. Em hebraico está Bereshit, no princípio, bará. Criou Elohim, Deus. Ou seja, no princípio criou Deus. E a expressão usada é bará. Criou a partir do que não existia. Mas Eclesiástico está dizendo que Deus criou as coisas a partir da matéria sem forma. Isso aqui está em desacordo direto com o que as Escrituras e com o que a própria língua hebraica ensina. Então é por falhas como essas aqui que nós não podemos aceitar sabedoria como sendo um livro inspirado e que deve constar no cânon das Sagradas Escrituras. Ele tem problemas e são problemas que a gente não pode resolvê-los. Então, logo, nós não podemos aceitar um livro que contradiz os outros livros das Escrituras. Um livro diz que Deus criou do nada e o outro vai dizer que Deus criou a partir de alguma coisa. A história bíblica diz que a esterilidade era uma maldição, ele vai dizer que a mulher estéril é abençoada. Enfim, esse tipo de coisa que sabedoria coloca para a gente, por isso que nós não podemos aceitá-lo como um livro inspirado por Deus. O segundo livro, se você ainda está aí comigo, não dormiu ainda, tá certo? Vamos acordar e despertar, é Baruque. Baruque é um outro livro que está entre os livros que a gente chama de livros apócrifos. E aí, meus irmãos, quem é Baruque? Baruque é um personagem que aparece nas Escrituras, tá certo? Ele é o secretário de Jeremias. Ele aparece em Jeremias capítulo 36, verso 1 ao verso 4. Então, Jeremias tinha um secretário e esse nome era Baruque. E o livro é aplicado a ele, só que ele não escreveu o livro. Por quê? Porque Jeremias viveu centenas de anos antes de Jesus. E este livro aqui, que foi escrito, que está nas Bíblias Católicas Romanas e foi escrito usando o nome de Baruque, é um livro que foi escrito segundo os próprios historiadores católicos romanos, século I ou século II a.C. Entende? Então, ou seja, é um livro que o tempo dele não bate com o tempo de Baruque. Então, leva o nome de Baruque, mas não foi Baruque que o escreveu, tá certo? Existem nesse livro, dito pelos próprios escritores católicos romanos, inúmeras discrepâncias, tá? Coisas que não batem, entre as informações dos escritos contemporâneos, quando Jerusalém foi tomada e o povo foi para o exílio. Existe uma discrepância muito grande entre esses fatos e o que Baruque coloca no seu livro, tá certo? Ele vai contar a tomada de Jerusalém, tá certo? Você lembra que Jeremias estava falando que Jerusalém ia ser tomada? Se você já leu o livro de Jeremias, Jeremias vai falar muito sobre isso. Depois que Jerusalém foi tomada, Jeremias vai fazer o livro de Lamentações de Jeremias, porque ele vai lamentar pela cidade que foi conquistada. Então, Jeremias viveu nesse período, tá certo? E Baruque vai tentar contar essa história. Só que os fatos que ele conta e os fatos do momento da tomada de Jerusalém não batem. Eles são discrepantes. Então aqui nós temos rapidamente alguns problemas para você no livro de Baruque. O livro começa com a introdução histórica, uma oração, né, aparece também no começo do livro, tá certo? Um texto sobre sabedoria e uma exortação para a cidade de Jerusalém. E aí, no seu começo, né, bem no começo do livro, Baruque afirma que estava na Babilônia na época que aconteceu o exílio. Tá? Que exílio é esse, pastor? É o exílio que está na nossa Bíblia em 2 Reis 24, 10 a 17, que é a invasão do povo de Israel pela Babilônia. Tá? Então Baruque diz que estava nesse momento, entende? Ali em Jerusalém, quando aconteceu essa invasão. Eis o conteúdo, isso é o começo do livro, Baruque 1, 1 e 2. Eis o conteúdo do livro de Baruque, filho de Nerias,
filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Eusias, escreveu em Babilônia, no 5º ano, no 7º dia do mês, na época em que os caldeus é babilônio, na época em que os caldeus haviam tomado Jerusalém e a tinham devastado pelo fogo. Baruque 1, 1 e 2. Bem, o que acontece aqui é que já temos aqui um problema. Isso está numa flagrante contradição com Jeremias capítulo 43, verso 4 ao verso 7. E o que é que diz Jeremias 43, verso 4 ao verso 7? A gente vai ler agora. Jeremias capítulo 43, verso 4 ao versículo 7. Você vai ver que como o que Baruque diz aqui no seu livro não bate com o que Jeremias está escrevendo aqui, Jeremias 43, verso 4 ao verso 7, que diz assim: Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum dos capitães do exército, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos de Careá, e todos os capitães dos exércitos a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá, e tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradan, chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Você entendeu o que você leu aqui? Senão você pode ler na sua casa aí. Jeremias 43, do 4 ao 7. Aqui está dizendo que Jeremias, Baruque e muitas outras pessoas, eles não estavam lá em Jerusalém na hora que a cidade foi invadida pelos babilônios e foram levados para a Babilônia. Não, diz que eles fugiram para o Egito antes. Então, o que Baruque disse lá, que ele estava lá levado para a Babilônia na época que teve a invasão, não bate com o que está aqui. Porque aqui diz que Jeremias e ele foram levados com outras pessoas, foram para o Egito. Então já tem aqui uma discrepância, né, de informações. No capítulo 1 e o versículo 8 está escrito assim: Além disso, Baruque tomara os objetos da casa do Senhor, os que tinham sido levados para fora do santuário, para fazer com que voltassem à terra de Judá, no 10º dia do mês de Sivan. Tratava-se dos objetos de prata, mandados fazer por Sedecias, filho de Josias, rei de Judá. Baruque 1:8. Aqui está dizendo o seguinte, que Baruque tomou esses objetos, né, e levou, né, os objetos que tinham sido tomados, né, do templo, e fez com que eles fossem levados para fora do santuário. Veja, outro problema aparece aqui, porque aqui tem uma discrepância histórica, é um erro histórico. Aqui não é somente erro, é um erro histórico também. Por quê? Quem recuperou os objetos do Senhor e trouxe de volta para o templo de Jerusalém não foi Baruque. A Bíblia diz quem foi. Foi Ciro, o rei Ciro. Entende? Então, e aí Ciro não recuperou. Ciro estava governando o mundo na época e devolveu esses objetos de volta para o templo de Jerusalém. Isso muito depois da época de Baruque e muito depois da época de Esdras. Isso está da época de Jeremias. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 7 ao verso 11. Lá em Esdras conta como é que esses objetos foram levados de volta, né, para o templo de Jerusalém. Esdras, capítulo 1, verso 7 ao verso 11. Está escrito assim, ó, 7 a 11. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Lembra? Na invasão, Nabucodonosor levou tudo. E aí Ciro devolve. Então, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses, tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro de Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá.
E aí vai dizer qual foram esses objetos. E aí o pessoal, o Sesbazar, leva de volta, né, através da entrega de Ciro, esses objetos para o templo. Então isso aconteceu muito depois da época de Jeremias. Jeremias teve o seu ministério em 626, 587 a.C., tá? E claro, se Baruque estava com ele era seu secretário, estavam juntos, viviam juntos ali, tá certo? E a volta do povo do cativeiro e a retomada dos objetos, foi muito tempo depois, isso foi em 538 a.C., ou seja, quase 100 anos depois, né, da época de Baruque e da época de Jeremias. Então aqui é mais um erro histórico que Baruque coloca aqui no seu livro. Então, por problemas como esses aqui, meu tempo aqui está acabando na minha máquina, por problemas como esses aqui, que também nós não aceitamos Baruque para ser um livro inspirado por Deus. Ele está desqualificado para constar no cano da verdadeira palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, essa aula foi menor, né? A semana que vem, aí sim vai ser maior, porque nós vamos começar o livro dos Macabeus. E aí tem muito assunto e muito pano para manga, mas isso é somente domingo. Por hoje, a gente encerra por aqui. Então, já vimos aqui os problemas de Baruque, né, e os problemas de sabedoria. Veremos domingo que vem, se Deus quiser, os problemas de 1º Macabeus, porque aí são muitos outros problemas. Meus irmãos, eu agradeço a sua atenção. Você que esteve conosco até agora, não saia daí, fique no canal. Vai entrar agora a programação das crianças. Então, nós vamos orar e vamos entregar, né, esse nosso domingo nas mãos do Senhor, e que você esteja nesse domingo realmente gastando o seu tempo com as coisas de Deus. Lembrando, cada dia que passa é um dia a menos. E o templo fecha, mas a igreja não fecha. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo estudo bíblico desta manhã. Pedimos a Tua graça e a Tua santa direção sobre nós. Abençoa o Teu povo, nos livra do mal, Senhor. E que em nome de Jesus nós tenhamos esse tempo desse domingo gastos com as Tuas coisas. Abençoa o Teu povo e que logo mais nós estejamos juntos à noite em culto de louvor ao Senhor. Ou presente no ambiente do culto, ou em nossas casas louvando e engrandecendo o Teu nome. Abençoa o Teu povo, protege o Teu povo do mal, Pai. Cada família que está aqui assistindo ou representada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito grato pela sua atenção, que você continue orando por nós, orando pela igreja, ajudando a nossa igreja. Precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Você que nunca contribuiu, pense nesse momento de ajudar a gente com qualquer ajuda. Pastor, eu queria até ajudar, mas eu tenho vergonha, eu tenho só R$5. Toda ajuda nesse tempo é bem-vinda. A nossa igreja precisa de você. Então, se você usufrui da nossa igreja, dê um pouquinho do que Deus tem dado a você, para que a gente possa cumprir as nossas obrigações. Nosso caixa, o último, ele foi fechado com muito atraso, porque nós estávamos com muitas dívidas e nós não tínhamos como saldar essas dívidas. Então nós ficamos esperando chegar as importâncias para que a gente possa saldar os compromissos. Então, abençoe a igreja, meu irmão, e ore pelas finanças da igreja. Ore pelas suas finanças também e pelas finanças dos seus irmãos. Esse é o momento de a gente que pode ajudar com o que a gente puder. Ninguém faz o que não pode. A gente ajuda com o que a gente puder. Então, Deus abençoe você e até domingo com a Escola Bíblica, se Deus assim nos permitir. Até lá.